Arte! Ficou, ó, uma bosta. Nem tudo sai como a gente gostaria. Só que o que eu não esperava é que ia ficar muito ruim. Muito ruim a pintura que eu fiz aqui. Então, ó, duas coisas que eu aprendi fazendo a pintura desse motor. A primeira delas, não tire a tinta do seu motor com esse removedor. Removedor gel remove com facilidade esmaltes, vernizes e stains. Isso aqui não vale nada. Isso aqui custou R$ 40 e foi um dinheiro jogado fora. Por quê? Em alguns vídeos que eu assisti em que algumas pessoas utilizavam esse removedor de tinta, parecia uma maravilha. Parecia que você passava a tinta lá e ela despregava, soltava com uma facilidade tremenda, com muita facilidade mesmo. E você só vinha com a espátula e ia raspando a tinta. Todos os vídeos que eu vi que as pessoas usavam esse removedor, era assim que acontecia. Mas comigo foi completamente diferente. Ele não soltava a tinta com facilidade e eu não conseguia usar a espátula para tirar. Era impossível. A única coisa que eu consegui fazer para tirar a tinta usando esse removedor era com Bombril. Só que qual é o problema de usar Bombril no motor? O Bombril ele vai se desfazendo, vai soltando as fibras, né? A fibra de aço e vai espalhando por todo o motor. Mas antes, lembra que eu falei que isso aqui não prestava para tirar a tinta do motor? O motor ele tem gretas. Elas servem para dissipação do calor e para resfriar, o ar passar por elas e assim ajudar na refrigeração do motor. E é simplesmente impossível de tirar toda a tinta do motor usando isso aqui, principalmente a tinta que grudou no fundo dessas gretas. Além da dificuldade da própria tinta sair das outras partes do motor, é impossível tirar toda a tinta por conta da ineficácia desse produtinho aqui. Mas se esse fosse o único problema do removedor de tinta, seria maravilha. Mas não foi o único problema. Mesmo nas partes lisas do motor, ele não agia bem. Ele não soltava tinta como em vídeos que eu vi acontecendo isso. Eu não sei se isso se dá por conta da marca do removedor ou se foi por conta da tinta que usaram no motor, ou as duas juntas fizeram com que tirar a tinta desse motor fosse algo impossível e foi chato demais. E aí que entra o Bombril. Pelo removedor não soltar a tinta o suficiente para eu conseguir vir com a espátula tirando a tinta, eu tive que usar o Bombril. Só que qual que é a desvantagem e o problema disso aqui? É que ao passo que a gente vai esfregando o Bombril, vai soltando as fibras dele. E ficou uma bagunça. Só que aquela sujeira estar ali também foi um pouco de erro meu. Eu podia ter tentado fazer uma limpeza melhor no motor antes de passar a tinta. Só que eu tentei fazer a limpeza do motor antes. Simplesmente não saiu tudo. Eu não sei se virou ali uma cola, o removedor de tinta e impregnou ali as fibras do Bombril, mas ficou uma bosta esse serviço. E a segunda coisa que eu aprendi é não usar spray. Não usar spray para pintar o motor. Com uma observação: se o seu motor estiver com os mesmos problemas que eu tive no meu. Por não ter saído toda a sujeira de Bombril e de removedor de tinta, quando eu passei o spray, virou aquilo ali que vocês viram. Então, se o seu motor tiver sido preparado corretamente, aí sim eu acho que o spray daria um bom resultado. Mas como o meu motor não foi preparado da maneira correta, ficou uma bagunça. Próximo passo vai ser o quê? Eu vou ter que remover
toda a tinta desse motor mais uma vez e depois refazer a pintura. Mas dessa vez é claro que eu vou fazer o procedimento correto para preparar esse motor para pintar novamente. Então, como vocês puderam ver, eu tive que mudar um pouquinho o ambiente. Mas é isso. Duas coisas que eu aprendi, então. Não usar tinta spray sem o motor ter sido preparado corretamente. E não usar removedor de tinta para preparar o motor. Então, se você tirou algum proveito desse vídeo, se era isso que você estava procurando, uma opinião de alguém que usou spray e removedor de tinta para pintar a moto, se inscreve no canal para acompanhar os próximos passos da reforma da Tornado. Um abraço.